Então, só fazendo uma revisão rápida Sim, antes sim. do... Bacana. Antes da gente partir para o exercício. Nós temos lá o átomo, esse modelo clássico, onde nós temos os prótons e os nêutrons no núcleo do átomo, e nas eletrosferas, na eletrosfera, que é tudo isso, temos essas camadas, onde os elétrons se organizam. A primeira camada nós chamamos de K, que ela é equivalente ao nível 1 e comporta até 2 elétrons. A segunda camada é a L, comporta até 8, que é o subnível, que é o nível 2. A M é a terceira camada, comportando 18. A N, a quarta camada, ou quarto nível, comportando 32. A camada O é o quinto nível, comportando até 32 elétrons. A camada P, ela é do sexto nível, comportando 18 elétrons. E a camada Q é do sétimo nível, comportando 8 elétrons. Tranquilo? E aqui está uma representação para o organesto, ou seja, como estariam os elementos. Na tabela periódica atual, o organesto ele é o último elemento, o de maior número atômico. Só que aí já existem estudos que nós temos já o elemento químico até o número 127. Só falta dar um nome a ele e identificar mais algumas propriedades para esses outros 9 elementos. Deixa eu só adicionar aqui alguém que pediu para entrar. Muito bem. Quem ainda não colocou o nome no chat, coloque lá seu nome e turma, tá bom? Cadê onde é que nós estamos? Pronto. E aqui nós temos os subníveis de energia, ou seja, como os elétrons eles estão organizados dentro de cada camada. E aí nós temos o subnível S, ele tem uma estrutura esférica, mas lembrando que isso é como uma nuvem, não necessariamente como uma bola, se nós pensarmos assim, é como uma nuvem de algodão em formato esférico. E aí, nesse subnível do tipo S, eles comportam até 2 elétrons. Depois nós vamos ter o subnível P, que é como se fosse halteres, só que lembrando em formato de nuvem. E aí cada altere desse comporta um elétron e em cada direção comporta dois. Então nós vamos ter o P na direção X, o P na direção Y e o P na direção Z, comportando dois elétrons em cada direção. O D, ele vai ter essa estrutura aqui, mas essa já é a estrutura todos os halteres juntos. É porque como fazer nesse modelo aqui ficaria muito difícil, eu preferi utilizar esse modelo aqui que já unifica todos. Mas aí a gente não precisa se preocupar com essa estrutura, que eu estou só mostrando para a gente é, começar a entender mais ou menos por que é que o subnível S só cabe 2, o subnível P só cabe 6 e o D cabe 10. Ele vai ter aqui nesses halteres, que são halteres aqui todos juntos girando ao mesmo tempo, tá? Essa é uma forma de representá-lo. Deixa eu ver quem pediu para entrar. Vamos lá, Vanielle, seja bem-vinda. Opa, onde é? Cadê? Pronto. E aí, nesses halteres centrais vão se organizar 8 elétrons e nessa direção vão se organizar 2, totalizando 10. E no F, ele vai ter outra região dessa, totalizando 6 aqui nos dá 12, com mais na verdade, seriam sete. O outro fica por trás aqui. Isso. Seis aqui, com um aqui, sete. Sete com sete, 14. Pronto, não confundi. Pronto. E aí teriam essa estrutura aqui. E aí, no subnível F, comportando 14 elétrons. Isso aqui é só uma representação só para ajudar a entender um pouquinho essa distribuição, tá? Mas não é nada que precise se preocupar necessariamente. E cada subnível, ele é dado uma letra que aí é F, P, D, F. Por enquanto são esses os quatro subníveis conhecidos, mas quando nós tivermos, ou quando for nomeado o elemento de número 119, provavelmente vai aparecer mais um subnível aqui. Mas no momento são esses, e em cada subnível comportando essa quantidade de elétrons. Esse subnível aqui tem esses números, porque é essa relação aqui. Os subníveis é representado pela letra L, que é o número quântico azimutal ou momento quântico, enfim, ou momento angular, orbital principal, enfim. Que é o N, que é o orbital principal, que é esse que nós acabamos de ver por aqui, que são os níveis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, menos um. E aí dá esses valores aqui.
Aqui é só essa representação novamente, então teríamos aqui o orbital S e o P dividido em três espaços para se entender melhor, mas sempre pensem nessas estruturas como nuvem, tá? Não necessariamente como esferas assim, bem fechadinhas feito essa. O princípio de Aufbau ou Aufbau, princípio da estruturação, diagrama de distribuição eletrônica ou diagrama de Linus Pauling, é essa estruturazinha aqui que nos ajuda a entender a organização dos elétrons, tá? E aí, quando nós começamos a fazer a distribuição, nós sempre fazemos a distribuição partindo dessa diagonal. Por quê? Isso aqui representa os níveis de energia e não necessariamente os níveis eletrônicos, onde se tem maior energia e não necessariamente pelas camadas, tá? Então, sempre que for fazer a distribuição, sempre começa de bandinha, né? Fazendo essa distribuição. E aí existem várias pessoas que foram atribuídas a essa organização, mas a mais famosa foi Linus Pauling. Mas aí tiveram outros que fizeram essa atribuição, essa distribuição de energia. Pronto. E aí vamos começar a resolver o exercício da atividade da semana passada. Deixa eu ver aqui. Caso alguém tenha chegado agora há pouco, eu pedi para que vocês colocassem o nome e a turma de vocês aqui no chat. Como eu tinha saído da apresentação, aí apagou os nomes. Então, quem já colocou, coloque novamente, por favor. Vamos lá. Vocês podem colocar até o final da aula, não tem problema se não puder colocar agora, não. Pronto, então vamos começar aqui a fazer o exercício. E aí a distribuição dos 36 primeiros elementos químicos. E aí os 36 elementos químicos que nós vamos distribuir, eles vêm do hidrogênio até o criptônio. E aí vamos começar por períodos, ou vocês poderiam também fazer por grupos, por exemplo. Hidrogênio, lítio, sódio e potássio, berílio, magnésio e cálcio. Ou começar com hidrogênio, hélio, lítio e berílio. Eu vou começar nessa ordem por períodos, porque vai nos dando uma dimensão crescente da organização desses elementos, tranquilo? E aí vou pedir a ajuda de vocês novamente para que nossa aula fique interativa. E aí, o primeiro passo para fazer a distribuição eletrônica é fazer o diagrama. Esse daqui eu dei uma erradinha, né? Eu não sei se alguém percebeu aqui nesse finalzinho, ó. Que eu coloquei a 7 e ela acabou entrando nesse 7S2, mas ela deveria só vir aqui, ó. 7P6, tá? Mas aí a gente vai utilizando ele porque ele não vai. Eu acredito que não chega até aqui. Ou se chega, não vai chegar até o 7S2. Agora que não dá para abrir aqui. Mas aí, sempre que você for fazer a distribuição eletrônica, se você não souber essa ordem aqui decorada, que aí é um pouquinho grande, você faz o diagrama sempre bem retinho para poder não dar problema nas setinhas, como foi o caso aqui. Tá bom? Então vamos lá. Quem foi que fez a atividade? E vamos começar respondendo. Se mais de uma pessoa fez, seria interessante a gente, cada elemento ficar uma pessoa. Não sei. Deixa eu pegar uma corzinha aqui. Poxa. Vamos lá. Quem fez a atividade que vai ajudar aqui? O professor. Eu Eu aqui. fiz. Pronto. Jamile, Daisy, pronto. Vamos lá. Daisy começa, depois Jamile com hidrogênio. Jamile vai pro L e assim vai pulando. E mais alguém fez e vai querer contribuir, só para ficar mais interativo? Arthur, cadê Arthur? Tá por aí? Arthur, eu se lembro que fez. Quem mais? Quem mais fez? Não estou lembrando agora. Enfim, vocês vão participando durante. Quem chegou agora, coloque o nome e a turma no chat, por favor, que é para eu poder registrar a frequência. Então vamos lá. Quem foi que eu disse que começava? Foi Eu. desde. Pronto, vamos lá. É o hidrogênio. É Isso. 1s1 do período 1. Pronto, ele está lá no primeiro período. E aí, sinalizar
os elétrons de valência com um círculo, o último nível com um traço, e a camada, é porque eu fiz muito grande aqui, mas aí no próximo eu faço embaixo direitinho. Camada K. Primeira Entre camada. chaves, camada K. Vamos lá, Jamile. O hélio agora. Um S2. Um S2. Quantos elétrons de valência? 2. O último nível é o 1s2 mesmo, e a camada é a K. K. Daisy, Daisy. O lítio Hum, é 1s2, 2s1, 2s1. Qual é o último nível eletrônico? o 2s1 e o elétron de valência é 1. Beleza. A camada Temos K e quais L. camadas? K e K L. e L. Muito bem. Camada K, tudo que tem o número 1. Camada L, tudo que tem o número 2. Iniciando, tá? Nesse começo aqui. Ah, Jamile agora no berílio. Um S2. 1s2, 2S2. 2s2. Último nível eletrônico. 2S2. Elétrons de valência. 2. Quais camadas? K e L. K e L. Camada K com 2 elétrons, camada L com 2 elétrons. Representados aqui e aqui. Se mais alguém quiser participar interagindo, tá bom? Pô, é só falar aí. Daisy? Peraí, deixa eu Bora. só aceitar aqui uma pessoa que pediu para entrar. Guilherme Cavalcante, muito bem. Vamos lá. É 1s2, 1s2, 2s2, 2s2, 2p1. 2p1. Aqui nós estamos considerando átomos neutros, por isso estamos fazendo a distribuição eletrônica equivalente ao número de prótons. Em um átomo neutro, a quantidade de prótons é equivalente à quantidade de elétrons. Então, diga lá qual é o último nível O eletrônico, último nível é o 2p1. E certinho. os elétrons de valência é 1. Quais camadas envolvidas? Camada K e L. Pronto. Camada K com um elétron, com 2 elétrons, e camada L com 3 elétrons. Vou colocar assim porque vai ajudando também nessa ideia. Carbono, Jamile, Um S2. 1s2, 2S2. 2s2, 2P1. 2p1, 2P2. 2p2. Qual é o último nível eletrônico? 2P2. Ah, Elétrons de valência isso. 2. Camadas K e L. Quantos elétrons em cada camada? 2. 2 aqui. E na camada L? 4. Quatro elétrons na camada L. A camada L é tudo que tem o 2, tá? Então, esse 2s2 e o 2p2, eles fazem parte da camada L. Lembrando que nós verificamos a camada pelo nível, que é esse primeiro número que aparece aqui. Guilherme Cavalcante, você coloca seu nome aí no chat e a turma, por favor, que é para poder fazer o registro da chamada, tá certo? Para facilitar. E se quiser participar da aula, é só falar aí no chat que nós interagimos aqui. Quem é o da vez agora? Nitrogênio. Deixa eu adicionar aqui outra pessoa. Acho que sou eu. É Daisy, pronto. Chegou mais uma pessoa. Hoje está movimentado. Vamos lá. É o nitrogênio, certo? Certo. É 1s2, Ficou mesmo no meio. Deixa eu vir pra cima. 2s2 e 2p3. Último nível eletrônico. É 2p. Quantos O elétrons de elétron valência? de valência é o terceiro. 3. Isso. Camadas. K e L. Quantos elétrons em cada camada? Camada K, 2 e camada L, 5. Muito bem. Jamile, vamos Um para o S2. oxigênio. Isso. 2S2. 2P4. 2p4. Qual o último nível eletrônico? 2P4. Quantos elétrons de valência? 4. 4. E camadas? K e L. Quantos elétrons em cada camada? Na K2. Na L6. Very good. Daisy, vamos para o flúor.
É 1s2, 1s2, 2s2 e 2p5. O último sim, nível é o 2p, elétrons de valência o 5, camadas K e L. quantos elétrons em cada camada? 2 na K e 7 na L. Perfeitamente. Jamile, 1s2, agora estamos no neônio. 2s2, 2p6. Pronto. Última camada 2p, elétrons de valência 6, camada K e L. Na K 2 elétrons, na L 8. Bacaninha. Então, as duas camadas aqui, ó, foram completadas. Bacana. Então, nós já vamos para outra camada, que pode ser a M ou não. Vamos ver. Daisy, Eu, no sódio. sódio. Isso. 1s2, 2s2, 2p6 e 3s1. 3s1. Quais são as camadas? Ah, sim, o último nível O eletrônico. último nível é o 3s, os elétrons de valência 1. E as camadas é a L, a K K, primeiro, né? isso é a K, a L e a M. Muito bem. Teve um menino que comentou lá no vídeo do YouTube que você tinha ajudado ele a aprender química. Eu digo, mas olha, Deus está à frente. Quantos elétrons em cada camada? A K é a 2, a L é 8 e a M é 1. Bacaninha. Vamos para o magnésio. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Última camada 3s, elétrons de valência 2, camadas K, L e M. Quantos elétrons em cada uma? Na K2, na L 8 e na M2. Vamos agora para o alumínio. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p1. 3p1. Qual o último nível eletrônico? 3p, Elétrons de valência 1. e camadas envolvidas. Camadas K, L e M. Quantos elétrons em K cada tem camada? 2, a L 8 e a M 3. Vamos para o silício. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2, Último nível eletrônico. 3p, Elétrons de valência. 2, E quais camadas envolvidas? K, L, M. Quantos elétrons em cada camada? Na K2, na L 8 e na M 4. 4. Vamos agora para o fósforo. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Pronto. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. Último nível eletrônico. É o 3p, elétrons de valência 3, camada K, L e M. Quantos elétrons em cada camada?
camada K2, camada L8 e camada M5. Vamos para o enxofre. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Última Ah, camada 3p, bacana. elétrons de valência 4, camadas K, L e M, na K2 elétrons, na L8 e na M6. Bacana. Quem chegou por último, coloque o nome e a turma no chat, tá certo? É para fazer o registro da frequência. E quem quiser participar, é só abrir o áudio e falar, tá bom? Cloro. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p5. Último O nível último nível eletrônico. é o Sim. 3p, elétrons de valência 5, camadas K, L e M. Camada Quantidade de K elétrons tem em cada 2 um. elétrons. Sim. Camada L8 e camada M7. 7. Deixa eu pegar outra coisinha só para ficar destacando aqui. Pronto. Vamos lá agora para o argônio. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Última Último camada nível. 3p, Isso. elétrons 6, valência. Camadas Camadas. K, L e M, E a na quantidade de K2, elétrons. na L8 e na M8. Bacaninha. Esse é o hélio, neônio. Enfim, deixa pra lá. E falar um negócio e acabei esquecendo. Vamos para o potássio. Potássio é 1s2, 2s2, 2p6, 2s2, 3S2, né? isso, desculpa, Tranquilo. Vai na 3p6 repetição, só acaba, né? Tranquilo. e 4s1. 4S1. Último nível Camadas eletrônico. A, 4 e os elétrons de valência 1. Pronto. Camada K, L, M e N. Quantos elétrons em cada um? Camada K2, camada L, 8, camada M, 8 e camada N1. Pronto. Então, só para. Não. Aqui tá indo bem. Depois, quando chegar em outro elemento, aí a gente vai. Cálcio. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 4S2. Último nível. 4s, Quantidade de elétrons. 2, Camadas. K, L, M, N. Elétrons nas camadas. Na K2, na L8, M8, N2. Bacaninha. Vamos agora para o. É o estrôncio, meu Deus. Eu sempre confundo o SC com SN. É o estrôncio? Escândio, acho que é assim Escândio. que se fala. Pronto. Vamos lá. É S1, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6,
4s2 e 3d1. 3D1. Último nível eletrônico é o 4. Muito bem. Eletroequivalência. O 1 e as camadas é K, L, M e N. Quantos elétrons em cada uma? A K é 2, a L é 8, a M é 9 e a N é 2. M é 9 e N 2. 2. Isso aqui é um 9, eu acabei. E aí vamos entender por que aumentou aqui e não aqui. Nós temos aqui, ó, tudo que tem o número 1 na frente representa o nível 1, ou seja, a camada K. Então aqui nós temos a camada K, 2. Tudo que vem com o 2 na frente representa a camada L. Então, camada L, 8. Tudo que tem o 3 na frente vai representar a camada M. Então, nós temos a camada M aqui e aqui. Aí, 2 com 6, 8. Com 1 daqui, 9. Isso aqui é um 9, tá? E tudo que vem com 4 na frente é a camada seguinte, que é a camada N. Por isso, 2. Não houve alteração aqui. Tranquilo? Qualquer dúvida, abram o áudio e falem. Vamos para o titânio. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Última camada KS. Já completou os 22? 3D2. Isso. Vamos lá. Confundi de número. Acontece, vai repetindo tantas vezes, né? É o último nível, Última camada KS. KS. Uhum. 4S no caso, né? É. Meu Deus do céu. Normal, normal. Eletrovalência, 2. se nós considerarmos aqui. Aí é uma coisa importante, que eu acho que eu deixei passar na outra e acabei, enfim. Se esse aqui é o último nível eletrônico, então os elétrons de valência eles vão estar aqui. Aí depois que eles saírem daqui, é que vai vir para o próximo nível, que aí no caso seria o 3, tranquilo? Então vamos lá. Quais são as camadas envolvidas? K, L, M E N. e N. Qual a quantidade de elétrons em cada uma? Na K2. Espera que parece que alguém pediu para entrar. Isso. Pronto. K2, Na L8. L8, M8. M8, N2. N2. A M é 8 mesmo? É. Vamos lá. A camada M é a camada de número 3. Então, tudo que tem o número 3 é camada M. M e M. E aqui em cima a quantidade de elétrons. 2 com 6 dá 8, com mais 2 daqui, ficamos com 10. Tranquilo? Entenderam por que é 10 aqui? Gemile? Sim, sim, eu confundi de número de Não novo. acontece, tranquilo. Mas tudo bem. Vamos para o vanádio. É 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 e 3d3. Camadas envolvidas. Último nível eletrônico. 4s,
E os elétrons de Os valência? elétrons de valência é o 3. No caso, seriam o 2, né? Porque essa ordem aqui que nós fazemos é a ordem teórica, ou seja, seguindo o diagrama. Porém, experimentalmente, ocorre o contrário. Então, Não, no acho que eu caso, misturei aqui. É isso mesmo. foi. Deixa pra lá. 3. Elétron de valência é sempre o 3. Aqui eu também falei besteira, gente. Sempre vai ser retirado daqui. Aí, quando acabar aqui, vem pra Uhum. cá. Mas Isso. vai ter... É porque eu misturei com o próximo assunto que eu vou destacar. Depois vocês vão ver. Mas o elétron de valência é sempre esses últimos aqui, tranquilo? Exceto em uns casos que nós vamos ver daqui a pouco. Aí eu acabei misturando com tudo. Ah, As camadas camadas. são K, L, M e N. Quantidade em cada uma. K tem 2. A camada L tem 8. A M, 11. E a N, 2. Olha aí, eu fico misturando as coisas e depois passo vergonha, né? Olha aí. Cromo. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4, Bacaninha. Último nível eletrônico. 4s, Ah, elétrons de valência. elétrons de valência 4, Muito bem. Camadas. 4, Sim, são 4 camadas. K, Aí, L, M e N. e a quantidade em cada uma. Na K2, L8, na M12, na Muito bem. N2. Seguindo o baile. Manganês. É 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Peraí. 3p6, 3s2. Eu travei aqui. Continue. É 3p6, 4s2 e 3d5. O professor só botou o 3p duas vezes. No caso, nesse primeiro 3 aí é 2. No caso é 2p6, né? No caso, foi isso. Ah. Agora. Ai, Deus. A última camada é a 4. Certo. E os elétrons de valência é o 5. Beleza. Quais camadas envolvidas? K, L, M e N. Quantidade de elétrons em cada uma. Na K tem 2. Na L tem 8. Na M tem 13. E na N tem 2. Bacaninha. Vamos para o ferro. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6, 3d6, não é? Qual é o último nível? 4s, Deixa eu só ajeitar aqui a câmera um pouquinho, que ligou um número estranho. Pronto. 4s. elétrons de valência 6, Bacaninha. camadas K, L, M e N. E Na K2, L8, M14, N2. vamos agora para o cobalto.
É 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 4. Não, 3p6, desculpa. Uhum. E eu fui no embalo. 4s2 e 3d7. Bacaninha. Último nível. O quarto, 4, Ah, 4S. isso. E o elétrons de valência 7. Beleza. Camadas K, L, M e N. Quantidade em cada uma. A K é 2, a L 8, a M 15 e a N 2. Vamos agora para o níquel. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d8. Quais são as camadas envolvidas? K, L, M, N. E a quantidade de elétrons em cada uma? Na K2, na L8, M16, N2. Bacaninha. Vamos agora para o cobre. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 e 3d9. Quais são as camadas? Último nível é o quarto, 4S. Isso. Os elétrons de valência é o 9. E as camadas é a K, a L, a M e a N. Massa. Quantos elétrons em cada uma? A K é 2, a L 8, o M 18 e a N 2. Já tem 18 na M? Ah, não, desculpa, foi porque eu tava falando do zinco. É Ah, 17. tranquilo. E E a o N? AN é 2. Beleza. Pronto. Agora vamos para os últimos. Amém. Vamos lá. Zinco. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, Último nível eletrônico. 4s, Elétrons de valência. 10, Hum, camadas K, L, isso. M, N. Quantos elétrons em cada uma? Na K2, na L8, M18, E N. N2. Bacaninha. Vamos para o gálio. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 e 4p1. 4P1. Quais são A as última camadas? camada é a 4p. Isso, 4P. Elétrons de O valência. 1. E as camadas E as envolvidas? camadas são K, L, M e N. Muito bem. Quantidade de elétrons em cada uma? Tem 2. A L, 8. A M, 18. E a N, 3. Percebemos que a camada M, que comporta até 18 elétrons, foi completada aqui, ó, no zinco.
E agora estamos preenchendo a N. A camada N, ela está aqui e está aqui. Então, nós somamos os elétrons daqui, que dá 2, com os daqui, 3. Bacaninha. Germânio. 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p2. 4p2. Último nível eletrônico. 4p, Quantidade de elétrons de valência. 2, Camadas. KLMN, Quantidade de elétrons em cada uma. na K2, na L8, M18, N4. 4. Vamos agora para o arsênio. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 e 4p3. A última camada é a 4p, os elétrons de valência 3, camadas K, L, M e N. Quantos elétrons em cada uma? Na K2, na L8, na M18 e na N5. Legal. Vamos para o selênio. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p4. Último nível eletrônico. 4p, Elétrons de valência. 4, Camadas de valência. Pronto, camadas presentes. KLM, KLMN, E a quantidade em cada um. na K2, L8, M18, M6. Bromo. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 e 4p5. Último nível eletrônico. A4p, elétrons de valência 5, Camadas. camadas K, L, M e N. Elétrons em cada uma. Na K2, na L8, na M18 e na N7. Bacaninha. Criptônio. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6. 4p6. Camadas. Última camada 4p, elétron de valência 6, Isso. KLN, E elétrons em cada uma. na K2,
Na L8. M18. M8. 8. Muito bem. Obrigado, meninas, pelas colaborações. Vamos seguir o baile. Pronto. E aí, existe como eu já tinha falado, adiantado a vocês, a, a distribuição eletrônica que nós fazemos é a distribuição teórica, ou seja, a gente segue ali o diagrama, de acordo com a teoria, de acordo com o que se pede, mas existem dois casos em que, quando se faz o experimento, quando se faz a medida do nível energético, percebe-se que ocorre uma diferenciação, ou seja, há um movimento irregular ali. Quando a distribuição ela termina no subnível D com 4 elétrons e no subnível D com 9 elétrons. O que ocorre? Vejamos aqui, por exemplo, o cromo. Aqui está a distribuição dele, que é igual a do argônio, e aí a camada de valência, que na verdade é sempre esses dois níveis aqui que colocam como camada de valência, tá? Isso aí a gente vai ver mais profundo na próxima aula, mas enfim. E aí ele termina em D4. Essa é a distribuição teórica, ou seja, essa que nós fazemos, essa que nós fizemos agora há pouco, é a distribuição teórica. Mas quando se parte para a experimental, quando se faz os experimentos, é perceptível que ocorre, na verdade, uma distribuição diferente no final. Um elétron do subnível S, ele migra para o elétron do subnível D. E a mesma coisa ela ocorre com o cobre, aqui finalizando em D9. Um elétron do subnível S, ele muda para um elétron do subnível D. E aí, por que isso ocorre? Na natureza, isso aí também já é um princípio para nós pensarmos as ligações químicas, é necessário sempre a economia de energia. E aí, quando esses elétrons, eles estão distribuídos dessa maneira aqui, está tendo um maior gasto para que ele continue nessa configuração do que nisso aqui. Vou mostrar aqui, por exemplo, como é que fica. Deixa eu só anotar aqui rapidinho. Cromo, argônio, 4s2, 3d4. E o cobre. E eu vou mostrar daqui a pouco como é que faz essa configuração aí que vocês estão vendo, que tem um gás nobre entre chaves. Pronto. Ajeitar a folhinha. Pronto. Então vamos fazer lá, já pegar aqui da pronta a distribuição do cromo primeiro. Fizemos já do cobre na mesma folhinha. Pronto. Tá aqui a distribuição teórica que nós já fizemos para o cromo. E aí, tendo os seus últimos níveis, o 4s2 e o 3d4. Essa parte aqui, ó, ela é igual à distribuição do argônio, é por isso que nós colocamos ele aqui entre colchetes, tá certo? Então, como é que isso fica distribuído no orbital magnético, que é o que nos diz a direção? Isso aqui vai ser, eu só vou para exemplificar para a gente entender melhor o que é que ocorre aqui, tá? Essa é a distribuição teórica. E a distribuição experimental, que é aquela que passa por um processo de experimentação, fica de outra maneira. Fica 4s1, 3d5. Nós utilizamos uns quadradinhos para representar cada nível do orbital. Então, em cada orbital, ele vai caber 2 elétrons. Esse é o princípio de exclusão de Pauling. O primeiro tipo de subnível do orbital aqui que nós temos é o S. Então, o primeiro tipo de subnível é o S. Aqui 4s2. E o 3d4. O orbital S ele é representado por um quadradinho, porque pensando no princípio de Pauling, que somente 2 elétrons podem existir na mesma o tipo de subnível, vão caber 2 elétrons aqui, totalizando a quantidade do
a quantidade que o orbital comporta. A mesma coisa aqui. O orbital dele comporta até 10 elétrons. Então, aqui vão caber 2, aqui 2, aqui 2, aqui 2 e aqui 2. Por isso, 5 quadradinhos, totalizando 10. E aí nós vamos fazendo essa distribuição, representando cada elétron como uma setinha. Como eles vão estar em direções opostas para que eles possam estar no mesmo local, senão eles estariam se repelindo, é uma setinha para cima e outra para baixo. A ordem da setinha ela não importa muito. Se você quiser começar com a setinha para baixo e depois uma para cima, não tem problema. O importante é que você padronize. Eu prefiro colocar sempre uma setinha para cima e depois uma setinha para baixo, mas isso aqui é uma preferência minha, tá? E aí, quando nós formos preencher esses outros elétrons aqui, é sempre um em cada quadradinho, para depois ir preenchendo novamente. Então, aqui nós temos 4. Então, nós temos 1, 2, 3, 4. Perceba que esse orbital, esse tipo de subnível, ele não está totalmente preenchido, o que faz com que, para que ele se mantenha nessa estrutura, um gasto maior de energia. E para diminuir essa energia, a natureza percebeu que seria interessante pegar esse elétron que está aqui e mandar para cá. Opa, para cá. E aí é exatamente isso que ocorre. O elétron do 4s, ele vai migrar para esse outro orbital, para esse outro subnível. Então, vai ficar 4s1, porque um elétron daqui saiu, e 3d5. Ou seja, a natureza, com pirangagem de gastar energia, reorganiza os elétrons dentro da eletrosfera, dentro dos seus subníveis. Tranquilo? E a mesma coisa vai acontecer aqui, ó, para o argônio. Professor, uma pergunta. Sim. No caso, a camada 3D D, não. ela só vai ganhar um a mais porque ela necessita de mais ou para não gastar energia? É só para gastar energia, para economizar energia, porque isso aqui torna a última camada lá, ela muito instável. E aí, para que ela fique mais estável, ficaria com todos esses complexos, ou seja, com todos os elétrons desemparelhados. Aqui você percebe que além deles estarem desemparelhados, ou seja, não tem uma pareiazinha para cada um, tem um espaço vazio. E aí isso deixa aquela eletrosfera, aquele espaço ali da eletrosfera desorganizado. E quando você pega um daqui para cá, aqui mesmo ficando sozinho o elétron, ele continua em um espaço ali orbitando tranquilo. E aqui ficaria, digamos, um espaço vazio, faltando gente, faltando um elétron ali. E aí, para economizar energia, a natureza prefere organizar desta maneira. Ela vai migrar um elétron de um subnível mais interno para o mais externo. E uma pergunta, poderia ser, por exemplo, ao contrário? No lugar desse, no caso, no lugar desse 3D5 fosse o 4, e no caso do... Não, pera, que eu me confundi toda agora. No caso desse 3D, por exemplo, fosse 6. E no caso 3D6? do... Sim, e no caso Não, do 4S1 fosse o... Não, professor, deixa eu me bananei ó, tudo. eu acho que eu entendi, mas isso só vai acontecer quando você fizer a distribuição teórica, que é essa que nós já fizemos até agora, e no final terminar em D4 ou 3D9. No caso, isso vai acontecer quando tiver esses dois no final. Quando terminar em D9 ou D4, independente do nível aqui. Eu disse 3, mas pode ser outro nível aqui. Pode ser, por exemplo, 6D9. Tá entendendo? Sempre prestar atenção no subnível de cada um. Se for D9, é uma distribuição irregular. Se for D4, é uma distribuição irregular. Ok, obrigada. Aí vamos ver o que acontece aqui no cobre. Nós vamos ter o 4S2 e vamos ter o 3D9. O que vai determinar essa quantidade de quadrados é o tipo de subnível. Subnível S, ele vai ter um quadradinho porque comporta 2 elétrons. O subnível D,
ele vai ter 5 quadradinhos, porque comporta até 10. O subnível F vai ter 7, porque comporta até 14. E aí, fazendo a distribuição, e sempre nós iniciamos, ó, preenchendo primeiro com um elétron, e depois, se tiver mais elétron para preencher, nós vamos preenchendo. Que é aqui, ó, nós temos 5, 6, 7, 8, 9. E aqui vai ocorrer a mesma situação daqui de cima. Vai ter um espaço que ele não foi completado. E aí, isso aqui vai gerar um gasto de energia muito grande. Porque ele tem todo esse espaço aqui emparelhadozinho e vai ficar somente esse aqui desemparelhado. E aí, para que essa organização aqui ela fique mais estável, gaste menos energia, é mais interessante tirar um elétron daqui e mandar para cá. E é isso quem faz é a natureza, tá? A gente só está representando. A gente não pega um elétron e joga assim porque achou mais bonito, não. Isso é a natureza fazendo mesmo. E aí nós vamos ficar com 4s1 e o 3d10. Ficando com um elétron aqui. Aqui, preenchemos primeiro em uma direção e depois na outra. 3. Nós temos 5, 6, 7, 8, 9, 10 elétrons. E aí eles ficam todos emparelhados e com estabilidade maior. Até porque esse subnível ele é maior do que esse daqui. Então, esse daqui, ele para se manter estável, ele gasta mais energia. Tranquilo? Por isso que não tem problema esse daqui ficar desemparelhado. Porque ele é um subnível menor. Depois o tungstênio. Pronto. Então, vamos fazer esse exemplo aqui. Que é o cromo e o tungstênio. Deise, você fez a do cromo? Fiz sim. Então vamos lá primeiro para a teórica, que é aquela que nós seguimos o diagrama. Teórica. Diga lá. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 e 3d10. D4, desculpa. D4. Pronto. Então, pegando aqui os dois últimos níveis, nós temos esse, nós poderemos organizar o S em um quadradinho e o D em 5 quadradinhos. Professor, não tô vendo. Tá Tá vendo? muito em cima, folhando. Melhorou? Obrigada. Nada. Pronto. E agora nós vamos preencher esses quadradinhos com os elétrons. O 4S tem 2 elétrons, então nós colocamos um para cima, um para baixo. E o D10, pronto, 3D4 tem 4 elétrons. Então nós sempre começamos, ó, fazendo a distribuição, preenchendo tudinho para depois preencher novamente. E aí o que acontece? Ficou aqui um vazio, né? Então agora nós vamos fazer essa reorganização desses elétrons, que agora é a distribuição experimental, ou seja, isso aqui alguém realmente experimentou, e ao fazer os cálculos e a verificação lá, viu que, na verdade, esse finalzinho se organiza de outra forma. Você conseguiu fazer, Daisy? Consegui, eu acho. Não sei se tá certo. Pronto. Ficou como? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 e 3d5. 4S1, 3D. 3d5. Reorganizando isso aqui, fica no primeiro quadradinho. Opa, deixa eu fazer aqui. Reorganizando isso aqui, nós vamos ter no primeiro um elétron. E nesse segundo subnível, nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5. Todos os quadradinhos vão ter um representante e vai contribuir para a diminuição de energia gasta para que esse elemento continue existindo. Tranquilo?
Sim, Vamos para o tungstênio. Você conseguiu fazer? consegui. Pronto. Então diga lá a teórica, né? A distribuição teórica. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 4, 3p6, desculpa. Tranquilo. 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4pd10, 5p6, 6s2, 4f14 e 5d4. É isso mesmo. E aí nós vamos ter o primeiro quadradinho, que não vai ser só um quadradinho. Perceba que os dois últimos níveis nós temos o subnível F e o D. E aí, como cada quadradinho comporta 2 elétrons, então para o subnível F nós vamos ter quantos quadradinhos? 7. 7, porque o subnível F comporta até 14 quadradinhos, elétrons. Três, seis, sete. Então aqui nós temos o 4F14 e o D 5, porque ele comporta até 10. E aí nós vamos preenchendo. O F, eita, 5D4. O F tem 14, então vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. E o 5D4. 1, 2, 3, 4. Vocês acham que seria mais interessante tirar um elétron daqui, de onde está totalmente estabilizado, para estabilizar esse e ficar os dois desestabilizados? Ou seria mais interessante eu pegar daqui do S, deixando esse mais estável e sem bulir nesse aqui que está todo emparelhadozinho? Acho A que última tira. opção que tu disse. A última Eu acho opção que que eu seria disse. melhor tirar do 6S2, professor, que ficaria mais. Assim, acho que é harmônico. Perfeitamente. E é isso que a natureza vai fazer. Aqui tá tudo bonitinho, ela não vai bulir aqui. E sabendo que esses aqui, com o elétron, ele continua estável, com o elétron a menos o subuniverso, ele continua estável, porque em tese ele não vai ter muita perda, né? E, e vai deixar esse aqui mais estável, então ele vai catar daqui. Então, quando vier esse subnível assim maior, que já tem. Quando o subnível anterior ele for maior, por exemplo, aqui o 5D vai até 10 e o 5F vai até 14. Então esse aqui é maior. Então a gente sempre vai pular para o mais próximo, que é o S. Se tiver um P, vai catar daquele P. Mas provavelmente vai ser sempre do S. Ô, E professor, aí, no caso. Eita, desculpa. sim, pode falar. No caso, é sempre melhor tirar dos menores, no caso dos subníveis menores. Isso, subnível menor. Mas sempre do subnível menor. Aqui nesse caso, ó, o que tem mais próximo é o 4S2. Então a gente já tira dele porque, como ele é menor e ele vai continuar estável, não vai ter nenhum problema aqui para ajudar esse daqui. No caso, se esse 4 fosse maior, a gente ia tirar do 3, do 3p. Isso, se aqui fosse um 4F, aí tirava daqui, do 3P. Bacaninha. E aí aí o 6S que tá lá bonitinho com seus dois elétrons vai contribuir para que a natureza gaste menos energia, doando um elétron para cá. E aí a configuração, ela só vai mudar nesse finalzinho. Você conseguiu fazer? Não, Consegui agora, que conseguiu? só disse. Agora? Mas eu tinha. Isso eu consertei, porque eu tinha tirado do 4F. Aí, no caso, eu consertei e tirei do 6S. Bacaninha. E aí,
essa parte aqui, ó, não vai sofrer alteração, a gente repete, eu vou colocar esses 3 pontinhos. E o que vai sofrer alteração vai ser aqui. Como é que vai ficar? No caso, vai ficar 2S1. 2, Não, 6, desculpa. isso, 6S1, 6S1, 4F14 uhum, e 5D5. bacaninha. E aí, fazendo dessa forma do quadradinho, fica. Utilizar essa representação. Tem mais 2. E aqui mais 5. Vai caber, meu Deus? Vai. Pronto. Então fica 6S1, 4F14, 5D14. E aí, aqui com um elétron, aqui com 14, então vai preenchendo. Primeiro a primeira fileira e depois ele de cabeça para baixo. Opa, aqui é 5, eu botei 14. Fica 5D5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. E esse átomo de tungstênio, ele acaba ficando mais estável. Tem que dar um jeito nessa webcam para ele ficar mais amplo aqui. É porque eu uso o celular, né? Enfim. E ainda é com um aplicativo meio doido, mas tudo certo. Tranquilo? Sim. Pronto. Então, como eu não vou ter mais tempo para terminar o que eu tinha planejado para hoje, nós vamos fazer o seguinte. Eu tô com sono. Ah, vamos reduzir a atividade desta semana, que seria essa aqui. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão fazer o diagrama. Vamos fazer o diagrama. Morri. Vamos lá, colaborando. Você faz o diagrama de Linus Pauling, só para treinar, né? É bom. Faz a distribuição eletrônica teórica e experimental dos elementos do grupo D, do bloco D, dos grupos 6 e 11. Ou seja, vocês vão fazer a distribuição para os elementos desse grupo aqui, ó, grupo 6, cromo, molibdênio, tungstênio novamente, e Bórgio, e o 11, cobre, prata, ouro e roetigênio. Roetigênio. Tranquilo? E essa daqui a gente deixa para a semana que vem. Então, vai ser a nossa atividade essa, né? Vai ser essa atividade aqui.